capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Quem crê no Verbo de Deus? Maravilhoso Deus e eterno Pai, ó Verbo feito carne, nós vamos falar de Ti. Ó Verbo divino, oriandalaba, shuricandalaba, suriandala, nós vamos falar de Ti. Enche minha boca de bens, enche minha boca das Tuas palavras. Eu lanço minha vida sobre a escritura do Salmo 81, verso 10. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Eu lanço minha vida, ó Príncipe da Paz, para tu me usares nesta hora. Orecandalaba surimiandalarabashai, orecondiriandelesiriandalara. Como é tão maravilhoso, só de nós falarmos Verbo, o nosso coração se enche do Espírito Santo. Oralá siriandalá. Só de nós expressarmos Verbo divino, o Espírito Santo glorifica Jesus dentro de nós. Porque Tu és a verdade, Tu és o Salvador, o nosso único e verdadeiro Senhor, para todo sempre. Em Teu nome, ó bom Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos, e deem glória ao Verbo, deem glória a Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, podem glorificar. Glória a Deus. Oriandalabashuri me canta labasuri rai. Retalakai. Hirikandonaya sila makonda naramalaha. Oh, me canta labashura hala. Aleluia. O apóstolo João, ele inspirado pelo Espírito Santo, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa. O apóstolo João estava escrevendo debaixo da inspiração do Espírito Santo. E ele começa assim, no princípio. Na verdade, João está nos remetendo a Gênesis capítulo 1, versículo 1, que começa da mesma maneira. Que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No Novo Testamento, João escrevendo, remetendo à criação. Mas agora ele vai dizer de alguém que estava lá, na criação do mundo, na criação da fauna, na criação da flora, na criação dos astros, na criação do homem. Ele usa a mesma expressão, mas falando acerca de outra pessoa que também estava lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. João está mostrando que ele não é a mesma pessoa do Pai. No princípio, Jesus estava lá na criação. Era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Estava com Deus quer dizer que ele não é
a mesma pessoa do Pai. Ele é uma pessoa distinta de Deus Pai. E o Verbo era Deus. Quer dizer que ele, o Verbo, tem em si a mesma natureza do Pai. E João usa o termo verbo. O que significa verbo? Verbo significa palavra. Grite assim: verbo, significa palavra. Só vocês, bem alto. Verbo significa palavra. Última vez. Verbo significa palavra. Algumas traduções vertem verbo por palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Porque verbo em apreço é palavra. João, ele usa um termo grego, o termo grego que revelava a divindade, que revelava a deidade. João usa o termo logos. Quando João está escrevendo o verbo, na verdade ele está dizendo, no princípio era o logos. E o logos estava com Deus. E o logos era Deus. Por isso que você pode orar, você pode levantar sua mão e gritar assim: Jesus é o Logos do Pai, Jesus é o Logos divino, Jesus é o Logos de Deus, aleluia! Oh, maravilha! Quem crê no Logos divino, quem crê no Logos de Deus, então glorifiquem, abram a boca, batam palmas, exaltem. Porque João usa justamente o termo logos em grego. Porque, como eu disse, o termo logos significava um retrato vivo da divindade. João, ele quer dizer que Cristo é o retrato vivo de Deus. Logos é mais do que uma expressão falada. Por isso que ele usa a palavra justamente logos, que além de ser o retrato vivo de Deus, é mais do que uma expressão falada, é mais do que um dito, é mais do que uma escritura, é mais. O que logos é? Logos é Deus em ação. Quando João está falando Jesus é o verbo, ele quer dizer, ele é Deus entre nós, ele é Deus em ação, ele é Deus criando, ele é Deus agindo, ele é Deus operando, ele é Deus trabalhando, aleluia, aleluia, e tolabassurikai. E por fim, logos também significa mais do que uma palavra falada, uma expressão falada. Logos é Deus se revelando aos homens. Só o terminho verbo, olha quanta bênção tem. Verbo, logos, o retrato vivo de Deus. Jesus é a expressa imagem de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Logos é mais do que uma expressão falada. É Deus em ação. É Deus criando. É Deus operando. Logos ainda é muito mais do que uma expressão. É Deus se revelando à humanidade. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o verbo, é tudo isso que o apóstolo João queria dizer. O seu Salvador é divino. O meu Salvador é divino. Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus. Só Ele é o nosso Salvador. E Jesus, Ele possui duas naturezas. Gritem assim comigo: Jesus
possui duas naturezas. Antes de tudo, perceba que Jesus é eterno. Jesus nunca foi criado. A doutrina das testemunhas de Jeová dizem que Jesus é a primeira criação de Deus. Não, não. Jesus é eterno, tal como Deus Pai. Jesus nunca foi criado por ninguém. Ele não é criatura, ele é criador. Se Jesus Cristo fosse criado, a Bíblia não diria assim. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não teria como Jesus ser o mesmo ontem, se teve um dia em que ele não existisse. Aleluia! Não tem como Jesus ser o mesmo ontem, já que houve um dia em que ele não existiu. Não, se ele é o mesmo ontem, significa que ele é eterno. As Escrituras dizem também, no livro de Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, a respeito da eternidade de Jesus: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus Cristo é desde os dias da eternidade. Uma criatura jamais, em hipótese alguma, pode ser desde os dias da antiguidade. Só pode ser desde os dias da antiguidade Deus. Se Jesus é desde os dias da eternidade, isso prova que ele é divino, tal como o Pai. Jesus, em sua oração sacerdotal, ele falou que já habitava com Deus Pai antes que o mundo existisse. Antes de o homem ser formado, antes de a terra ser formada, de tudo ser formado, Jesus já existia. Isso prova a sua eternidade. João capítulo 17, versículo 5: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. O que tudo isso prova? A eternidade de Jesus. Quando a Bíblia diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que quer dizer? A eternidade de Jesus. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Seria para nós como assim? Jesus Cristo é o A e Jesus Cristo é o Z. Ou seja, tudo depende dele. Existe alguma letra antes do A? Existe? Existe letra depois do Z? Não, Jesus é o A e Jesus é o Z. Ele é eterno, ele é todo poderoso. Quantos creem nisso? Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Jesus! Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Primeiro e último, princípio e o fim. Alfa e ômega, A e Z, demonstram eternidade. Porque antes dele não existe nada, e depois dele não existe nada. Oh, glória na labacalassirigai! O nosso Jesus é eterno. Quantos podem levantar as mãos e adorá-lo? Quando as Escrituras dizem que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí quem combate a divindade de Jesus, quem combate a eternidade dizendo que ele um dia foi criado, vai dizer para você assim, está vendo aqui como Jesus é eterno? Está escrito aqui que ele é o princípio da criação de Deus. Então ele teve um começo. Mas a palavra princípio aqui, em Apocalipse 3,14, na língua grega, em que o Novo Testamento foi escrito, princípio é arquê, de onde vem a palavra arcanjo, significa líder, significa chefe. De onde vem a palavra arquiteto. Quando é dito que Jesus é o princípio, arquê da criação de Deus, significa que ele é o líder. Aleluia! Aleluia! Significa que ele é o chefe da criação. Aleluia. Não significa princípio como na língua portuguesa, porque princípio em grego, arquê, de onde vem arcanjo, líder de anjos, chefe de anjos, e de onde vem também a palavra arquiteto. Arquê significa que Jesus Cristo é o chefe, o sustentador da criação, o governador da criação. Ou seja, é o que o apóstolo João falou. João capítulo 1, versículo 3. Diz que sem ele nada do que foi feito se fez, porque ele estava no princípio com Deus. Significa que tudo é por ele, pelas mãos dele, pela glória dele, ele estava lá, sendo agente da criação. Então não caia na doutrina do diabo, hein? Querem rebaixar o nosso Jesus. Arreda Satanás. Jesus é todo poderoso e não há outro como ele. Aleluia! Mas vamos lá. Jesus como verbo, palavra, logos, como eterno. Ele veio a esta terra para cumprir o plano de salvação em favor do ser humano. E o pecado ele entra na terra por um homem. Então era necessário Jesus vir como homem, já que o pecado entrou no planeta por um homem. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por causa disso todos pecaram. Então era necessário ele vir como homem, só que ele não podia deixar de ser Deus, porque Deus sempre é Deus. Isaías 44, 6, fora de mim não há Deus. Isaías 43, 10, antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nem outro Deus haverá. Então ele não podia deixar de ser Deus, porque Deus não deixa de ser Deus. Deus é eterno, Deus tem todo o poder, nenhum minuto, nenhum instante ele deixará de ser Deus. Porque Deus não é homem que peca, que pratica iniquidade. Então o Senhor teria de vir como homem, mas não como nós, homens, que viemos do pecado. Ele tinha de vir já de uma maneira que não acarretasse o pecado original. Qual o pecado original? O pecado proveniente de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Esse pecado nas veias de todo ser vivente. Salmo 51, verso 5, diz assim: porque em iniquidade fui formado, e em pecados me concebeu a minha mãe. Ah, mas é porque teve o contato físico para a criança nascer? Não, é porque a nossa natureza é degradada, a nossa natureza é caída. O pecado de Adão está sobre todos os homens da face da terra. Mas o Senhor não poderia vir como todos os homens, pecadores,
como eu falei, Deus não pode ser um homem dessa maneira como nós, pecadores. Então ele tinha de vir com um processo de encarnação. Grite assim comigo, encarnação. Bem alto. Mas essa palavra é muito bonita. Mais uma vez. Aleluia! Que essa palavra é maravilhosa. Encarnação. Encarnação de Jesus. Não entenda reencarnação. Reencarnação é voltar no corpo. É voltar outra vez na carne. Encarnação é se transformar em homem. É se transformar em carne humana. Jesus não reencarnou. Jesus encarnou. Reencarnação é doutrina do diabo, do espiritismo. E a Bíblia diz assim: cada ser humano está ordenado por Deus a morrer uma vez só. Ninguém vai morrer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Após a morte segue-se o juízo. Então, encarnação. Encarnação é a doutrina que apregou aqui Jesus. A segunda pessoa da divindade veio em corpo humano. A gente cantou aqui o 112. Desceu do mundo à luz do céu e vestiu-se em corpo humano. Aleluia! João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez e habitou. Mais uma vez, e o verbo se fez e habitou. Quando João dizia o verbo se fez carne, entenda assim, e o verbo se fez corpo. E o verbo se fez homem. E habitou entre nós. Habitar no grego, armou a tenda entre nós. Aleluia! Então ele veio como homem. Grite assim: Jesus veio como homem. Grite assim: homem. Ser humano. Ser humano. Porque ele veio como ser humano, justamente para vencer o pecado pela humanidade. E a encarnação de Jesus foi tão tremenda que o Espírito Santo, agora a terceira pessoa divina, ele entra nesse processo. O Espírito Santo que fica encarregado de gerar Jesus no ventre de uma mulher. Espírito Santo, ele faz todo o processo de gestação, de modo que o filho não viu pecado. E ele pôde nascer incorruptível, incontaminado, imaculado. Lucas capítulo 1, versículo 35. Disse o anjo: descerá sobre ti quem? O Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 20. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, antes de terem contato físico, intercurso, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor a dizer: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem? É do Espírito Santo. Aleluia! Porque é do Espírito Santo.
Porque foi ele que trabalhou em Maria para que Jesus nascesse puro, imaculado, sem pecado, sem mancha, sem ruga, nem mácula. Espírito Santo, tu és maravilhoso. Mas vamos lá para vocês entenderem. Gritem assim comigo: Jesus veio à terra com duas naturezas. Deus pode deixar de ser Deus? Não. Então ele tinha que vir como Deus também, porque ele é Deus. Nós lemos aqui, no princípio era o verbo, lembra lá verbo, retrato vivo da imagem de Deus. É Deus criando, é Deus operando, é Deus trabalhando, é Deus se revelando. Mas, como que então se deu isso? Jesus veio ao mundo 100% Deus e 100% homem. A natureza humana de Jesus não ficou divinizada. A natureza divina de Jesus não ficou humanizada. Elas não se misturavam, mas elas trabalhavam lado a lado. A natureza divina de Jesus era completa, 100%. A natureza humana de Jesus era também completa, 100%. Mas elas não se misturavam. Trabalhavam lado a lado. Mas como? Será que Jesus, como homem, ele continuaria a ser Deus? Sim, como homem, Jesus Cristo continua sendo Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! Eu acho que você não entendeu, porque nele habita corporalmente, no corpo humano, toda a plenitude completa da divindade. Aleluia! Como homem, ele podia ser Deus. Porém, como Deus, será que ele seria homem? Sim, como Deus, sendo Deus, ele também foi homem. Filipenses capítulo 6, Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao 8. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Aquele que estava em forma de Deus também se achava na forma de homem. Oh, que coisa maravilhosa, irmãos. Olha aqui, aquele que sendo na forma de Deus, se achava na forma de homem. Ele sendo Deus, continuava sendo homem. Que coisa linda. Essa é a doutrina das duas naturezas do Senhor. Gritem assim: duas naturezas do meu Jesus. A natureza humana de Jesus era que designava o Salvador como filho do homem. Nós lemos na Escritura ele sendo chamado de filho do homem. E por vezes a gente fala, mas por que filho do homem? O que significa a expressão filho do homem? Filho do homem revelava a natureza humana de Jesus. Revelava o como.
representante legal da humanidade. O representante da humanidade diante do céu é o Filho do Homem. Aleluia! Só que a encarnação de Jesus, 100% homem e 100% Deus, foi um processo irreversível. Não tinha como voltar atrás. Não tinha como voltar. Jesus, sua natureza humana chamada de Filho do Homem, até hoje, ele também é Filho do Homem. E como eu vou falar agora, até hoje também, ele é Filho de Deus. Mas por quê? A encarnação foi um processo irreversível. Não tinha como voltar atrás. Por isso que foi uma prova de amor muito grande. Por isso que quem tem um filho tem vida. E quem não tem um filho, a ira de Deus permanece. Porque o próprio Deus veio aqui. Veio aqui, assumiu a forma humana. 100% homem, 100% Deus, só por amor ao pecador. A Bíblia chama Jesus de Filho do Homem em vários lugares. A expressão Filho do Homem, só nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ela aparece cerca de 70 vezes, só nos 4 evangelhos. Aproximadamente 70 vezes nós temos a expressão Filho do Homem. E Filho do Homem tem a ver diretamente com a natureza humana, com o Verbo feito carne. Porque Jesus Cristo teve um corpo humano, uma vivência humana, tal como a nossa. Seitas negam a encarnação, e não é de agora. Essa doutrina de negar que o Verbo foi feito carne é desde os dias dos apóstolos. Foi desde os dias dos apóstolos. O diabo sempre quis tocar para desacreditar a doutrina da natureza humana de Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, como homem, morreu. Como homem, derramou seu sangue. Como homem, gritou: está consumado, tetelestai. Então o inimigo, ele quer negar essa doutrina para que os homens não conheçam o plano de salvação. Quem está entendendo, grite glória a Deus. Nos dias dos apóstolos, precisamente já no fim da vida do apóstolo João, levantaram-se 2 grupos que negavam taxativamente a doutrina da natureza humana de Jesus. Os docetas e os gnósticos. A palavra gnosticismo em grego significa conhecimento. Eles acreditavam que a salvação era pela sabedoria, que a salvação era pelo conhecimento. De sorte que eles diziam que Deus é muito bom, muito justo. E como pode um Deus justo, bom, afastado do homem, virar um corpo humano? Porque os gnósticos falavam que a natureza humana, o corpo humano, é totalmente mau. E não tinha como Deus se transformar nisso aqui. Por isso que quando vocês leem as cartas de João, João ele fala muito assim, anticristo. Aquele que nega que Jesus veio em carne. Ele fala que é mentiroso, é enganador. Aquele que diz que Jesus não veio em carne. Por que João estava escrevendo isso? João estava cheio do Espírito Santo, ele escrevendo aquilo. Porque João estava contrapondo a doutrina dos gnósticos. Porque o corpo humano é caído, é verdade. A natureza humana é má. Mas Jesus veio por obra do Espírito Santo. E ele veio para se relacionar com o ser humano. Oh, glória a Deus! Vamos aqui só dar uma lembradinha, né, do apóstolo João. 2 João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne.
Esse tal é o enganador e o anticristo. Então por que João falava isso? Estava combatendo a heresia gnóstica, que negava a encarnação. Jesus, na Bíblia Sagrada, é chamado de homem. João capítulo 19, versículo 5, Pilatos falou: eis aqui o homem. Homem. O apóstolo Pedro chamou também Jesus de homem, de varão. Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão, homem, aprovado por Deus. Quem crê que Jesus é homem, aleluia! É, meu Deus! Homem. E a Bíblia também nos diz, sendo homem, varão, o próprio Jesus chamou a si de filho do homem. Filho do homem significa o quê? A natureza divina ou humana de Jesus? Humana. Natureza humana. E o próprio Jesus, concernente à natureza humana, ele chama a si de filho do homem. Mateus capítulo 16, verso 13. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus perguntou para eles assim: o que dizem os homens ser o filho do homem? Jesus estava falando: quem sou eu? O próprio Jesus Cristo falou também: ele, como filho do homem, ele veio servir, ou seja, ele veio dar a sua vida, dar seu corpo, ser morto na carne. Ele veio dar a sua vida em nosso lugar. Mateus capítulo 20, verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele está mostrando que a missão do Filho do Homem, a natureza humana, era morrer, era dar seu corpo, era ser crucificado, era levar chicotadas, era ser flagelado, vituperado, ferido, moído pelas nossas transgressões. Aleluia! Hoje seitas também negam a natureza humana de Jesus. Seitas negam e são os anticristos modernos. Os enganadores modernos. São as seitas, as religiões que negam a doutrina da encarnação. O corpo humano do Verbo. A Legião da Boa Vontade, ela nega terminantemente que Jesus Cristo teve um corpo humano. A mesma doutrina dos gnósticos. Alziro Zaru, fundador da Legião da Boa Vontade, disse no livro Jesus, a saga de Alziro Zaru, mensagem para os sobreviventes. Ele diz que, pelas leis da natureza, é impossível que Jesus Cristo teve um corpo humano, um corpo de lama, semelhante ao nosso. E Jesus Cristo teve um corpo fluídico. O que seria um corpo fluídico? Um corpo à semelhança de um fantasma. Como aconteceu, os discípulos viram Jesus à noite, andando por cima das águas. Eles acharam que Jesus Cristo era um fantasma. Mateus capítulo 14, verso 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Fantasma. A doutrina da Legião da Boa Vontade, também chamada de religião de Deus, diz que Jesus Cristo era um fantasma, um corpo fluídico, não apalpável,
não tocável. Um corpo como fosse uma sombra, como fosse uma fumaça, intocável. Essa doutrina justamente é para negar a salvação pela morte do Senhor. Irmãos, entenda por que o diabo tanto quer negar o corpo de Jesus, porque ele deu a sua vida por nós. Ele carregou o meu pecado e o seu pecado, sabe onde? No corpo dele, aleluia! O meu pecado foi levado sobre o corpo do Senhor. O seu pecado foi levado no corpo do Senhor. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras fostes sarados. Entenda por que essa luta para negar. Porque se ele não teve corpo, consequentemente ele não levou pecado de ninguém. Então eu tenho que ir para o céu com as minhas obras. Eu tenho que ir para o céu crendo que eu vou reencarnar. Porque não tem ninguém que deu a vida por mim e é meu justificador. Eu tenho que justificar a mim próprio. Mas a doutrina do cristianismo não é assim. A doutrina da fé cristã não é assim. Só quem justifica o pecador é o sangue de Jesus Cristo. Só quem abriu a porta do céu é o sangue de Jesus Cristo. Então, aleluia! Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue? Quem crê que é pelo sangue? Efésios capítulo 1, versículo 7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, a Bíblia nos dá amostras do corpo humano de Jesus, ou seja, de sua natureza humana. A Bíblia vai mostrar claramente a natureza humana de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo em muitas partes. Por exemplo, Jesus teve um crescimento normal, assim como as crianças têm. Ele teve um crescimento normal. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus teve um crescimento psicológico, intelectual, um crescimento intelectual. Ele crescia em sabedoria. Jesus teve um crescimento físico, ele crescia em estatura. Jesus teve um crescimento espiritual, porque ele crescia em graça para com Deus. Então aqui já está mostrando que ele teve um crescimento normal. Jesus teve uma profissão, Marcos capítulo 6, versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Ele teve uma profissão, pegou no martelo, no prego, ele era carpinteiro. Jesus Cristo, ele sentia cansaço, assim como você sente, assim como eu sinto. Jesus também sentia cansaço. João capítulo 4, versículo 6, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, portanto, estava cansado do caminho. Ele se cansava. Jesus Cristo também dormia para recompor suas energias. Só pode dormir quem tem corpo. Mateus capítulo 8, versículo 24. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém,
estava dormindo. Jesus também, ele sentia sede. Você sente sede. Eu sinto sede. O nazareno também. Ele tinha sede. João capítulo 19, versículo 28. Pendurado na cruz, ele disse: tenho sede. Ele tinha sede. Jesus Cristo também, ele suava, assim como nós suamos. O nosso suor que cai de nossas testas, que escorre pelo nosso corpo. Jesus também tinha suor. Só que as glândulas sudoríparas se romperam e ao invés de suor, sangue saiu junto. Jesus suou sangue e água. Só pode suar sangue e água ser humano. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Só ser humano. Lucas, capítulo 22, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Um fantasma pode suar? Não. E Jesus Cristo, suor saiu dele. Aleluia. Ele teve um corpo humano. Ele anda lá, e canta lá, sirica e lá, xúria. Essa é a doutrina de Deus. Filho do homem, ele teve uma natureza humana. Ele era 100% homem. Filho do homem tem a ver com 100% homem. Embora também ele fosse 100% Deus, natureza divina, a natureza divina não se misturava com a natureza humana. Quem foi que morreu na cruz? O Filho do homem. Porque Deus não morre. Deus não pode morrer. Então quem morreu na cruz foi o Filho do homem, em termos exatos. Ou seja, Jesus homem morre ali. E para eu encerrar, na semana que vem, eu prossigo a parte 2, Filho de Deus. Até hoje, no céu, Jesus é filho do homem também. Como eu falei, a encarnação foi irreversível. Sabe o que foi? Tudo ou nada. Foi tudo ou nada. Ou ele falhava, ou ele era vitorioso para sempre. E até hoje ele é filho do homem, mas será? Mas será que isso está? Mas e como está na palavra? A gente tem que crer na palavra! E a palavra mostra que o nosso mediador ainda é homem. Não, mas então ele não é Deus, ele é Deus também. Ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus até hoje é 100% homem e 100% Deus. Ele não perdeu. A única coisa que a natureza humana dele está glorificada. A natureza humana levantou dentre os mortos e está glorificada. Aleluia. Darei 3 exemplos, tudo bem? 3 exemplos. O nosso mediador, só tem um mediador entre Deus e os homens. A ponte de acesso entre o homem e Deus é Jesus, mediador, medianeiro, intercessor. Por isso que não existe senhora medianeira, hein? Não tem medianeira. Mediador é só Jesus, católico romano. E se não crê no mediador que é só Jesus, vai perecer. Para todo sempre. Por isso hoje Jesus Cristo quer salvar a sua alma, para que você creia que só Ele é o medianeiro. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, atente agora nisso. Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. Mas por que está escrito homem? Porque ele ainda é homem. Homem glorificado. Homem que venceu a morte. O filho do homem que venceu a sepultura. Italabasuricai. Segundo exemplo. Jesus, quando se levantou para receber Estevão. Santo Estevão estava sendo apedrejado. E a Bíblia nos diz que Jesus ficou em pé para receber o Espírito dele na glória. Estevão, quando teve aquela visão, ele viu Jesus em sua natureza humana glorificada. Aleluia. Provando que ele ainda está no céu como filho do homem e como filho de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos, agora, e o Filho do homem, que está em pé à mão direita de Deus. E o Filho do homem, que está em pé. Natureza humana. E por último, na vinda de Jesus, ele vai se apresentar à igreja também na sua natureza humana e na sua natureza divina. Mas ele vai se apresentar à igreja na sua natureza humana. As escrituras dizem assim, Mateus capítulo 24, versículo 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aleluia! Olha o que diz mais. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda de quem? Do Filho do Homem. Olha aí, Filho do Homem. Ele virá como Filho do Homem. Ora vem, Senhor! Aleluia! Ora e canta lá baixai, aleluia! Como Filho do Homem. Vamos mais um para encerrar. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os seus santos anjos com ele. O Filho do Homem. Então aí está. Guarde essa palavra. Em nome de Jesus. Quem crê no Filho do Homem? O Filho do Homem é seu representante legal diante de Deus. Aleluia! Oh glória, aleluia! Depois da ressurreição, Jesus Cristo deixou de ser homem, ele é um espírito? Não. É um espírito que está no céu? Não. Ele é filho ainda do homem. Ele ainda está na glória, na natureza humana, glorificada, vitoriosa, e está na glória também na sua natureza divina. A gente aprendeu hoje a humana. Quarta que vem a gente aprende a natureza divina. Tudo bem? Mas aí quando ele era humano ele deixava de ser Deus, quando ele era Deus ele deixava de ser homem? Não. Ele era 100% homem. E 100% Deus. 100% homem. 100% Deus. Deus abençoe. Todos em pé.